Irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Aqui quem vos fala é o evangelista Bruno, aqui de Brasília. Eu fiz um pequeno estudo de um tema que o Senhor colocou ao meu coração. Resumidamente, eu vou fazer um pequeno estudo com os irmãos, com o tema Os 4 pilares que o cristão pode ser próspero em todas as áreas da tua vida. Porque muitos pensam que a prosperidade ela só vem do dinheiro. Mas a prosperidade ela vem do material, do espiritual. A prosperidade ela vem do espiritual. A prosperidade ela pode vir do relacionamento, do seu casamento, do seu ministério. E eu fiz aqui um pequeno estudo dos 4 pilares que o cristão, se ele seguir esses 4 pilares, a prosperidade na sua vida é inevitável, em todas as áreas. O primeiro pilar se chama Palavra de Deus. Por que a Palavra de Deus? Primeiramente, a Palavra de Deus é aquela que dá vida para a gente. É a Palavra de Deus que dá estrutura. É a Palavra de Deus que reconstrói. É a Palavra de Deus que restitui, que liberta, que transforma, que restaura. É a Palavra de Deus que nos dá fôlego de vida. Sem a Palavra de Deus na nossa vida, nós não conseguimos nada. Sem a Palavra de Deus na nossa vida, a gente vegeta. Sem a Palavra de Deus na nossa vida, nós não temos um suspiro, um respirar tranquilo. Nós observamos que a Palavra de Deus ali em Lucas 4 diz: Ele, porém, respondendo disse às Escrituras: Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra que sai da boca de Deus é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos dá vida, nos dá estrutura. Você observa que a palavra de Deus, ela é o primeiro pilar para o cristão ser próspero em todas as áreas da tua vida. Você observa que a palavra de Deus, ela dá vida. Ela não deixa você vegetar. Então, o primeiro pilar para você ser uma pessoa próspera é a palavra de Deus. Medita de dia e de noite. Leia as Escrituras, porque ela vai te dar fôlego de vida. O segundo pilar se chama oração. Mas rapidamente esqueci de algo aqui na palavra de Deus. Preste atenção. Por que a palavra de Deus dá vida? Primeiro,
ela é a inspiração de Deus. Vamos aqui para 1 Pedro. 1 Pedro. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro. Vamos acompanhar aqui. 1 Pedro, capítulo... Só um pouquinho. Capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha o que diz. Presta atenção. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. E lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 20. Qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O nosso Deus é lindo. A palavra te dá vida, porque ela é a inspiração de Deus, irmãos. Ela é a inspiração de Deus. Segundo, por que ela te dá vida? Porque o próprio Deus fala diretamente conosco através da palavra. Vamos aqui ver em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Olha o que diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o que constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Deus, ele fala conosco. A palavra de Deus, ela nos dá vida também porque Deus fala diretamente conosco. Ele nos instrui. Às vezes você ouve a voz dele no seu íntimo. Tem momentos que ele usa pessoas para falar contigo. Ele é constante, ele fala contigo. Terceiro, a Bíblia nos mostra Jesus como a palavra. Olha só que maravilha. A própria Bíblia, lá em João, capítulo 1, versículo 1, mostra Jesus como a palavra. Por isso que ela nos dá vida, nos dá ânimo. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é verbo, irmãos? É a palavra. A palavra é o próprio Deus. A palavra é o próprio Jesus. A palavra nos dá vida, porque o próprio Deus se manifesta através dela. O próprio Deus é a palavra. Ele é o verbo. Então presta atenção. A palavra nos dá vida, irmãos. O segundo pilar se chama oração. O significado de oração, irmãos, é um diálogo, é uma conversa com Deus. Tem pessoas que têm medo de conversar com Deus. Tem pessoas que têm medo de se ajoelhar, ou deitar, ou aonde estiver, falar com Deus. Pensa que Deus é um carrasco. Mas você observa que a oração é o segredo da vitória. Você observa que quando Ana estava ali sendo colocada para baixo, sendo desprezada por Eucana por causa de Penina, porque Penina poderia ter filhos e Ana não poderia ter filhos.
Você observa que Ana, ela foi clamar, ela foi pedir, ela foi orar ao Senhor. E ela fez um pedido para conceber um filho, Samuel. Você vê que através daquele clamor, daquela oração, o Senhor concebeu. E você vê que Ana saiu vitoriosa. E você observa que o segredo dela ter conseguido realizar o sonho de ter um filho foi através da oração. Você que está me ouvindo hoje, não importa a situação que você esteja passando, mas o segredo da vitória, o segredo de você sair deste problema, desta situação, desta crise, se chama oração. Humilhação, boca no pó. Jeremias capítulo 33, versículo 3 disse: clame a mim e eu responder-te-ei, que anunciarei coisas ocultas e firmes que jamais viu. É o próprio Deus falando contigo. Clame a mim, me clame, meu filho, que eu quero falar contigo. Mas sabendo que para Deus tem 3 respostas: o sim, o não e o espera. Tem pessoas que estão no tempo do espera. Não se agonie, não se desespere, porque a sua vitória, a sua bênção, através da tua humilhação, do teu clamor, da tua oração, da tua súplica, do teu diálogo a Deus, vai ser atendida, mas no momento dele. Esse é o segundo pilar para uma pessoa ser próspera em todas as áreas da tua vida. Se chama oração. Terceiro, se chama jejum. Olha só, jejum não é um mandamento, é uma prática normal do cristão. Ou seja, o jejum é um sacrifício de algo que você tem que vencer. Ou seja, você vai sacrificar aquilo que você mais gosta para poder ser vitorioso em algum propósito que você botar através do jejum. E sabemos que o jejum também, ele mata o desejo da carne. O jejum é importante. O jejum é importante nas nossas vidas. Você vê que Daniel, ali onde fala ali no capítulo 10, no verso 1 e 3. Olha só o que fala aqui em Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, verso 2 e 3. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho estranharam na minha boca, nem me ungi com unguento, e até que se cumpriu as 3 semanas. Daniel jejuou, porque ele não queria se contaminar com os manjares do rei. O sacrifício. Irmãos, o jejum é importante. Você sacrifica aquilo que você mais gosta para poder receber vitória em algum propósito. Esse é o terceiro pilar. O terceiro pilar que o cristão consegue ser próspero em todas as áreas da tua vida. O quarto pilar e último se chama, que muitos não gostam de comentar, mas é um pilar que traz prosperidade, não só financeira, não só material, mas em todas as áreas da tua vida. Se chama dízimo. Presta atenção, a palavra dízimo vem do hebraico, marasé, e da palavra grega, dakete, e traduzido pelo um significado 1/10. Vamos ler aqui o que Malaquias, capítulo 3, Malaquias. Abre a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, do verso 8 em diante. Olha o que diz. Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas.
Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoado. Quem não dizima, logicamente aquele que pode contribuir com o dízimo. Olha o que a Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoado. Aquele que não, que pode e desobedece. Por que me roubais a mim vós, todas as nações? Trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se vos não abrir a janela do céu, e não derramarei sobre vós uma bênção de tal que ele vos advenha a maior abastança. Dízimo não é obrigação, irmãos. Quem pensa que dízimo é obrigação está errado. Dízimo é fidelidade. Você e Deus. Seja fiel no pouco que no muito ele te colocará. Você vê para que é o dízimo aqui? É para repreender o devorador, o imigrador, é para encher o teu celeiro. E também, se você agir com fidelidade, ele abre uma janela de tal bênção. Não especifica qual é a bênção. Mas você vê que é de tal bênção. Então atinge todas as áreas da tua vida. E é um pilar importante na vida do cristão. É fidelidade. Aí é onde Deus quer ver a tua fidelidade. Lembra, dízimo não é obrigação. Diretamente. Mas é fidelidade a Deus. Irmãos, é uma pequena introdução do pequeno estudo que eu fiz com os irmãos. Eu creio que eu expliquei de uma forma simples, não afadiguei os irmãos, e que os irmãos venham entender como o cristão, o servo, fiel a Deus, pode ser próspero em todas as áreas da tua vida. Eu quero fazer uma oração aos irmãos que estão me ouvindo, que Deus venha a colocar no coração dos irmãos para poder seguir esses pilares. Que eu tenho certeza que Deus fará milagre na tua vida. Eu descobri, irmãos, que tem um segredo que nós conseguimos vencer o diabo. Se chama obediência. Obedece esses pilares e a sua vida será transformada. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta madrugada de hoje, eu peço ao Senhor, meu Pai, que vai alcançando as vidas que ouviram, meu Pai, em nome de Jesus, esta ministração, que o Senhor venha trabalhando, o Senhor venha ensinando e transformando. Pai, que esses pilares entrem no coração de cada um, como se fosse uma semente, que ela crescesse e dela constituísse raízes. Enraiza, Pai, esses pilares no coração dessas pessoas. Proteja a família de cada um. Pai, levante cada um na terra o seu ministério. Deus, eu peço ao Senhor que vai trazendo cura, libertação e restauração para as vidas que estão ouvindo este vídeo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, e fique